Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Em breve iniciaremos a nossa atividade. Hoje é 28 de agosto de 2021. Tranquilo aí, Marcelo? Boa noite àqueles que estão nos assistindo pelo Facebook. Se quiserem, podem deixar próximos a água para ser magnetizada. Vamos, na hora do passe, então, fazer essa assistência. Temos ainda um minutinho aqui. Esse minutinho nós convidamos para aquela sintonia que é importante para esta atividade, para que nos deixe receptivos à exposição da noite, falando que ela é dialogada, e podemos contribuir, né, nesta exposição, manifestando aqui as nossas opiniões sobre o capítulo a ser abordado na noite. Então é 20h30, vamos iniciar a nossa atividade e ela começa por uma prece. Pedir àqueles que trabalham e dirigem nesta atividade pública, nesta casa, ao dirigente, àqueles passistas do plano espiritual, a assistência para criarmos a atmosfera, as vibrações, os fluidos e as energias para a nossa atividade da noite. Que possamos mergulhar nesta atmosfera e ela possa nos deixar receptivos a todas aquelas nossas necessidades e essas necessidades sempre sejam em favor da verdadeira caridade. Assim, então, iniciamos a nossa atividade de hoje. A nossa expositora de hoje é a Jane, que vai nos falar do capítulo e do item que será abordado. Obrigada, Luiz. Boa noite a todos que se encontram presentes aqui na nossa sede. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham pelo Facebook. E mais uma vez, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, as boas-vindas a todos. E que esses momentos que nós vamos passar juntos aqui possam ser proveitosos para todos nós. Como o Luiz nos disse no começo, o trabalho de hoje é um diálogo. Acredito que a maioria conhece. Então a gente faz uma introdução com a leitura do Evangelho e depois todos nós somos chamados a refletir, a dar a nossa opinião, a fazer perguntas sobre o tema que nós iremos tratar. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós iremos tratar do item 11. O item 11 tem como subtítulo o orgulho e a humildade. Esse item é um item bem extenso. Eu estava olhando aqui, ele tem praticamente 3 páginas. Então, eu vou escolher 2 parágrafos, vou fazer a leitura e nós já começamos o nosso diálogo da noite. Diz assim, a parte que eu escolhi, tá? A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós, os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai, aquele que nos salva,
recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. E continua, esta é uma mensagem do Espírito Lacordaire, em Constantina, 1863. Recomendo, quem tiver interesse, que possa ler, né, que não nos é possível aqui no momento pela questão do tempo. Então, é o capítulo 7, o item 11 do Evangelho. E ele trata, então, do orgulho e da humildade. E a pergunta que eu trouxe para a gente conversar essa noite é a seguinte: nós, né? Sempre que nós temos um diálogo, nós tratamos de nós. Como eu sempre lembro aqui, não é do nosso vizinho, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos. Nós estamos falando de nós. Nós nos reconhecemos pessoas orgulhosas? Somos orgulhosos ainda? Em que momento da nossa vida nós conseguimos perceber o nosso orgulho? Então, passo a palavra para vocês. Somos orgulhosos ou já atingimos um nível que o orgulho não faz mais parte da nossa vida? Alguém aqui gostaria de contribuir? Bom, eu posso contribuir enquanto não tem perguntas aqui. Pode contribuir, Marcelo. Vamos ouvir o A Marcelo. gente precisa lembrar que os espíritos sempre nos disseram que as duas maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Uhum. Que todos os outros defeitos decorrem desses dois. Então, como a gente vive num mundo cheio de problemas, cheio de defeitos, a gente pode chegar à conclusão de que a gênese desses problemas são o orgulho e o egoísmo. O orgulho. Então não tem como a gente escapar dessa situação. Somos, sim, muito orgulhosos. Tá. Marcelo nos disse aqui que nós somos orgulhosos, sim, né? Que o orgulho e o egoísmo, como ele lembra, são as duas chagas da humanidade. Agora que a gente possa se analisar e perceber no nosso dia a dia, em quais momentos e em quais situações que nós nos reconhecemos orgulhosos. Luiz, queria contribuir? Olha, isso é bastante óbvio, né? É só olhar os nossos cotidianos, como nós lidamos no cotidiano. Primeiro na família, né? Depois no trabalho. Indo e vindo para o trabalho, né, a gente também tem que se analisar, né? Como é que eu me comporto na família? Qual o tipo de relação que eu tenho com os meus familiares? E essa relação, né, eu deposito o orgulho em todas e no trabalho também. E se a gente for fazer essa análise, a gente identifica muitas coisas que nos conduziram ao orgulho, né? E essas situações, principalmente na família, né? Pode dar um exemplo? Pode dar um exemplo? Sim, no cotidiano, né? Subiu uma pessoa, eu faço que estou dormindo. No Subiu ônibus. no ônibus, né? Eu faço que estou dormindo e eu não vou dar um lugar, né? Na família, está lá a pessoa precisando de auxílio, eu nem faço que não vejo. Sou omisso, né? Em vez de me apresentar para contribuir. Então, assim, essas coisas são variadas no cotidiano. É só a gente olhar, a gente acha que não é orgulhoso. Mas quando a gente vai verificar que a gente pode sim contribuir e a gente não faz isso, está presente o orgulho. Presente o orgulho. Então, o Luiz nos lembra aqui que na família nós somos orgulhosos e até mesmo no trânsito, às vezes, indo para o nosso trabalho, né? Quer ver uma questão de mais orgulho no trânsito? Eu estou no meu carro, né? E tem um ônibus, né? Eu sozinha no meu carro, um ônibus lá com 50, 60 pessoas dentro, não sei. E aí eu não dou passagem, imagina, eu não vou dar passagem nada. Quer dizer, eu sozinha no meu carro,
sou mais importante que um ônibus com 50 a 60 pessoas. Isso não é orgulho? Né? Maria Lúcia que pediu a palavra. Pode contribuir. Eu acho que, como o Luiz colocou, e nós temos essa visão de que tudo começa na família, né? Uhum. Nós somos a célula da sociedade. Nós nos reunimos para formar e dar condições para que outros espíritos reencarnem através das nossas famílias. Então, eu digo assim, ó, que eu vou falar não a gente, eu vou falar eu, Maria Lúcia. Uhum. Eu, Maria Lúcia, me identifico orgulhosa no momento em que, por exemplo, o meu filho conseguiu um bom emprego, o meu filho ele tem uma boa profissão, o meu filho está tirando melhores notas na turma. Uma situação assim, na minha família as coisas acontecem tudo muito bem, tudo muito organizado. O nome da família, o sobrenome da família, são coisas que eu analiso que aos poucos tem que sair de mim. Entende? Muito bem. Porque no momento em que eu busco me conhecer, eu não sou essa família, eu estou essa família. Né? Por uma benevolência divina, eu estou essa família, eu estou mãe desses espíritos. Né? Então, é para que isso me faça eu reconhecer o orgulho de ser a mãe do fulano, de ser a esposa. Entende? Eu acho que essas condições que nós ainda estamos vivendo, eu digo, eu estou vivendo ainda, é um trabalho incessante que eu preciso fazer comigo para que eu reconheça que eu estou, que é tudo empréstimo, que é tudo instrumento para acessar esse orgulho. Mas eu confesso que ainda está em mim. Muito bem. Então é isso que a Maria Lúcia nos disse, né? Começa na família e nós temos que trabalhar. A gente reconhece e vamos trabalhar essas questões. Marcelo, Peraí, a gente Nós temos aqui vamos os seguir o comentários comentário e a gente já passa a palavra aí, só um pouquinho. Vamos ver o pessoal Eu do vou ler Facebook. dois, tá? Um da Olga Tá. Rodrigues e da Ana Becker, que são na mesma Tá. linha. Pode Tá. aproveitar. A Olga nos diz, acho que ainda sou orgulhosa. Às vezes quero pedir desculpas, mas acho que o outro tem que pedir. Aí a Ana complementa. Em relação ao pedir o perdão por erros ou entendimentos errados por parte dos outros, não pedir perdão é um grande exemplo de orgulho. Muito bem, não pedir desculpas e não pedir perdão, né? Por que a gente tem dificuldade em pedir perdão e pedir desculpas se a gente reconhece que errou? Orgulho. Luiz, queria. Não, eu acho que Aparecida. Prazeres. Ai, desculpa, prazeres. Chamei de Aparecida. É quase Aparecida. Desculpa, pode falar, prazeres. Não, assim, ó. Eu acho que existe orgulho e orgulho. Tá? Acho que o orgulho pecaminoso é aquele que a gente se põe acima de alguém, que a gente se acha superior a alguém. Em decorrência dessa superioridade, eu não vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano. Para mim, esse é o orgulho. Mas existe o outro orgulho, que é do nosso crescimento. A gente se orgulhar de nós mesmos por alguma coisa que a gente está fazendo nessa vida. Pode ser por um estudo, até ter orgulho de ajudar as pessoas a estar fazendo um trabalho comunitário. E orgulho também, por que não? Orgulho do crescimento do filho, que o filho está se saindo. Será que é orgulho isso? Seria uma satisfação. Isso não é uma alegria? Não é uma alegria quando um filho teu é bem sucedido, conseguiu um emprego legal. Será que esse orgulho é uma satisfação, é uma alegria? A alegria está incluída no orgulho. A gente fica orgulhosa. Não achar que meu filho é melhor Sim. que o filho de ciclano porque teve nota maior. Não. Eu me orgulho e fico feliz e satisfeita que tudo isso faz parte do crescimento ou da conquista dele ou de qualquer pessoa. Muito Mas bem. não que eu queira com isso me botar Sim, superior. acima dos Tá. outros. Entendeu? Entendemos. Luiz. É legal o comentário da Maria Lúcia, né? Porque a gente faz isso. Eu conheço uma pessoa
que quando ela começa o relacionamento, a primeira coisa que ela pergunta é qual a graduação. Qual é a sim. tua graduação? Tu estudou o quê? Para quê? Né? Que sentido, né? E aí vai para as bem-aventuranças que está lá no Evangelho, né? Bem-aventurados, ou melhor, vamos mudar o nome de bem-aventurados. Felizes os aflitos, felizes os pobres de espírito, felizes os mansos e pacíficos, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração, né? Que faz o quê? Faz da humildade. A humildade nos reclama, nos pede que nós interagimos com o nosso próximo, que foi o que mais Jesus fazia. Exato. Jesus usava simplicidade em tudo, né? Mas nunca deixava de assistir. Né? Assistir de todas as formas. Né? Então, assim, na família, né? Voltando ali para o comentário da Maria Lúcia, a gente pode sim sair do pedestal e lavar uma louça. Isso que eu ia falar, Luiz, quer ver uma questão de orgulho na família, né? A gente delegar a um membro da família só os cuidados com a casa, os cuidados com a higiene. Quer dizer, não, isso aí eu não vou fazer, que isso não é tarefa de homem, ou isso não é tarefa de mulher, né? Como se uma família, as tarefas não precisassem ser divididas. Por que tu vai sobrecarregar uma pessoa só, não é verdade? Né? Temos aqui um comentário. Aqui, ó, nós temos aqui, assim, ó, o dicionário. O que ele nos diz sobre o orgulho, né? O orgulho é o conceito exagerado que alguém faz de si próprio. Por isso eu volto aqui na questão da alegria, né? A alegria é diferente do orgulho, né? Quando a gente vibra com alguém, quando a gente sabe que alguém queria muito alguma coisa, não, eu fico alegre, eu fico feliz, eu não posso chamar isso de orgulho, né? É o que diz ali no dicionário. O orgulho é aquele conceito exagerado que eu tenho sobre mim, né? Esse é o significado da palavra orgulho. A Regiane faz um comentário aqui que eu acho que é um encontro que está Tá. dizendo aí. O orgulho tem várias faces. Somos orgulhosos pelos que somos, pelo que temos, pelas conquistas, pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, até mesmo pela fé que pensamos ter, pelo conhecimento que cremos ter alcançado e daí por diante. Pronto, é isso aí que eu falei. E o Paulo comenta que toda vez que nos sentimos ofendidos, aí está o orgulho. Quando nós nos sentimos ofendidos, aqui não acontece, né? Que nem diz o Eduardo, aqui como a gente é todo mundo espírita, ninguém se sente ofendido. Nós já superamos isso, né? Estamos em outro patamar. Mas os pobres mortais que não são espíritas, que nem nós, brincadeira, né, gente? É claro. Então, por que a gente se ofende? Por que a gente se sente ofendido? Por que quando alguém diz alguma coisa, a gente se sente ofendido? Porque nós nos delegamos uma grande importância, né? Nós nos achamos pessoas assim muito importantes. Como é que o fulano vai falar isso para mim? Mas que absurdo! Que absurdo ele fazer esta ideia a meu respeito. Gente, é aquilo que diz ali o significado da palavra orgulho. Eu estou me atribuindo um valor e uma grandeza que não é tudo isso ainda, né? Ainda não tenho. Temos mais comentários aí, Marcelo? Por enquanto não, se o Tá. pessoal aqui quiser comentar, por favor. Quer ver uma questão que eu queria trazer para vocês? A timidez. Será que uma pessoa tímida é uma pessoa orgulhosa? O que vocês acham? Uma pessoa tímida é uma pessoa orgulhosa? Boa pergunta. Depende. Depende. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Quer falar, Maria Lúcia? Não, eu penso que se a timidez dela leva a um ponto tal de que ela não se manifeste a ponto de não querer ser criticada ou não querer se mostrar realmente quem é, em seus pontos de vista, eu acho que é um orgulho. Eu considero orgulho, porque ela não está aceitando que sobreponha-se o seu pensamento, a sua ideia. Eu estava dando uma olhada, gente, nesse trabalho, pesquisando algumas leituras da Joana de Ângeles, que eu gosto muito, e sim, a pessoa tímida é uma pessoa orgulhosa. Por quê? Né? Por que ela se esconde? Porque ela não admite ser criticada. Se ela se expor, se ela for dar a opinião dela,
ela está correndo o risco de ser criticada. Como ela não quer ser criticada, como ela não aceita a crítica, ela prefere se encolher, né? Não sempre, é óbvio, mas na maioria das situações, e ficar quietinha. No momento que ela fica quietinha, que ela não está sendo vista, ninguém está opinando sobre ela. Agora, no momento que ela vai se expor, né? Que ela vai para frente, que ela coloca a cara a tapa, como se diz no popular, que ela dá uma opinião, ela está correndo o risco de receber críticas e ela tem dificuldade para lidar com as críticas. Então, ela prefere se recolher, né, e ficar quietinha, ficar escondida. Então, muitos casos de timidez é sim uma questão de orgulho, tá, gente? A gente nunca generaliza, né? A gente 100% dos tímidos são orgulhosos, né? Pode ter várias outras questões, até questões de saúde, alguma coisa assim, mas trauma de infância. Trauma né? de infância, exatamente. Tem outras situações, né? Problemas psicológicos. Mas aquele tímido que nunca se manifesta, que sempre fica lá atrás, que sempre fica escondidinho, que quando é chamado a opinar, né? Nos próprios, às vezes, aqui nos nossos grupos, a gente diz, quem quer fazer a prece? Ninguém se manifesta. Por quê? Porque, de repente, eu não vou fazer uma prece com as palavras tão bonitas que nem o outro, e a gente esquece que a prece, ela vem do coração, que as palavras não importam, né? Então, não, imagina se eu faço e falo errado, né? Vou estar me expondo, né? É orgulho, sim. Tem uns comentários aqui, a Débora nos diz que quanto temos que aprender, somos muito imperfeitos ainda. Somos muito imperfeitos, né, Débora? Senão não estaríamos aqui, né? Já estaríamos num mundo mais evoluído, é por isso que a gente está aqui, por causa das nossas imperfeições. Mas a gente tem momentos que a gente sobe na escala dos espíritos, né? Tem momentos que a gente sobe na Vai escala. lá, faz a caridade, exercita, depois vai se vangloria daquele exercício, né? E aí desce novamente para o lugar que ainda não saiu. Faz a caridade, depois se vangloria, diz o Luiz aqui, né? Muitas vezes nós fazemos a caridade, só que ninguém viu o que a gente fez. Como eu digo, é entre nós e Deus. A gente foi, fez lá, mas a gente não se aguenta. Pô, fiz lá, a gente dá um jeitinho de contar o que a gente fez, né? Se a gente tivesse feito e deixasse lá, que tava tudo certo, né? Quem tinha que ver o que foi feito, viu. Aproveita e faz um comentário. Mas a gente, exatamente, é isso que o Luiz diz aí. Não, mas eu aquele dia lá, eu fiz, a gente aproveita para fazer um comentáriozinho e incluir a caridade que a gente fez. Mais fácil. Tem um ano à frente aqui, Marcelo. O Tusnildo nos diz que uma pessoa omissa pode ser por questão de orgulho. Uma pessoa omissa pode ser orgulhosa. A pessoa pode ser omissa por Pode ser questão de omissa orgulho. por orgulho. Por orgulho. Não entendi muito, mas... Ele imputa a omissão da pessoa A ao omissão orgulho. como uma forma de orgulho. Isso. Tá? Pode ser, de repente, né? Não querer se expor. Fica aquela situação Fica em cima do muro. E a Beth nos diz que sempre associei a timidez ao medo de se expor, por falta de amor próprio. Por falta de amor próprio. Pois é, né, Beth? É como eu disse, assim, não é 100%, né? Mas normalmente é medo da crítica, né? Não é nem amor próprio, é medo da crítica, é medo da opinião do outro, né? Eu me exponho, né? E o que o outro vai achar? O que o outro vai pensar, né? Maria Lúcia queria dar opinião. Eu queria só colocar que quando o Luiz falou trouxe o exemplo da caridade, né? Quando se dá um jeito de que o outro saiba. O outro saiba. Não, tá aí público e notório que estamos querendo nos orgulharmos da atitude. Então, é um sintoma de orgulho também. Não de humildade, sim, de orgulho, né? Exato. De se sentir em condições de ter feito ou fazer para ser notado. Se a gente fez, né, Maria Lúcia, uma caridade, eu ajudei alguém, ou eu doei uma cesta básica, ou eu fiz um trabalho voluntário, né? Aquilo ali que eu fiz, é que nem o Luiz fala sempre também, é entre eu e Deus, né? Só. Ninguém mais precisa ficar sabendo o que eu fiz, né? No momento que eu estou fazendo alarde, ou que eu estou espalhando, é orgulho, né? É orgulho.
eu fico feliz até, né? Porque quando a gente faz a caridade, o grande beneficiado somos nós, né? A primeira pessoa a receber o benefício somos nós. A gente já recebeu, pronto, encerrou. Tem mais comentários, Tem, a Marcelo? Regina, a respeito desse assunto, diz que às vezes fala que fez a caridade por ficar muito feliz vendo a felicidade do meu irmão. Sim. O que que a Regina nos diz? Que às vezes faz a caridade, a outra pessoa fica tão feliz que ela quer contar, né, como fez bem para aquela pessoa, né, ter recebido, né. Também a gente não pode esquecer, né, Jane, que às vezes a gente compartilhar um ato de caridade, Sim, ele motiva outras pessoas a fazer o mesmo ato. exatamente. Então, o que vale mesmo é a intenção. Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu estou compartilhando aquilo? Eu quero que aquela atitude que eu fiz contagie outras pessoas, ou eu quero me vangloriar daquela situação? A intenção é o que vale. É isso que a Regina nos fala aqui, então, né? E é isso que o Marcelo contribuiu também. O que vale, né, Regina, é a intenção, que nem ela diz, ela fica feliz. Quem sabe esse exemplo que ela está trazendo não serve para outra. Ah, Regina, mas onde foi que tu fez? Ah, foi lá em tal lugar. Ah, eu gostaria de fazer também, né? Ela acaba, através do gesto dela, contaminando outras pessoas. Contaminando no bom sentido, né? Contaminação não é uma coisa legal. Acaba contaminando, contagiando, gente. Desculpa, perdão. Mas Acaba aí, contagiando, Jane, contaminando não é legal. É né? bem legal Outras isso, pessoas. né? Porque assim, quem tem que identificar é o ser. Exatamente. Quem fez, né? E ele sabe por que ele fez. O que está movendo ele? Não é verdade? Temos mais questões aí, Por Marcelo? enquanto, não. Mas temos o pessoal aqui também. Então tá, aqui alguém gostaria de contribuir ainda com a gente sobre a questão do orgulho? Essa é uma relação do Santo Agostinho, né? Quando ele, à noite, depois do cotidiano dele, ele fazia reflexão. Será que eu fiz todo o bem que podia? Né? E aí aparece nessa questão, nessa reflexão, será que durante o meu cotidiano eu fiz todo o bem, eu ajudei as pessoas, eu contribuí? Né? E aí se aparece uma situação que, não, aquela realidade ali eu não fui caridoso, então pode ser que esteja um orgulho ali. E isso que o Luiz fala, né, na época que nós éramos pequenos, se chamava exame de consciência, né? Era recomendado que quando tu fosse dormir à noite, tu sempre fizesse um exame de consciência, revisando o teu dia, né? Como a maioria de nós vem do catolicismo, eu lembro que na catequese era orientado isso, o exame de consciência, né? Que a gente analisasse as nossas situações do dia para ver onde que a gente tinha agido de forma não adequada, né? Para poder mudar os nossos padrões e a nossa forma de agir. Temos mais, pessoal? Alguém gostaria de contribuir aqui em relação ao contrário do orgulho que a gente está falando aqui, então, seria a humildade, né? E a humildade, será que nós estamos exercitando? Bastante, né? Pois é. Pois é. Finalmente alguém entendeu melhor o que é. Ainda assim, em relação ao orgulho, né, tem uma passagem nesse texto aqui do Evangelho que diz assim, ó, todos os homens são iguais na balança divina e só as virtudes o distinguem aos olhos de Deus. Então, aquilo que a Maria Lúcia falou no começo, assim, o sobrenome, a minha família, a intelectualidade que nem o Luiz trouxe, né? Tu vai te relacionar com alguém, quer saber qual curso a pessoa fez, qual a formação dela. Gente, isso é importante. Quando a gente deixar esse planeta, né? Alguém vai perguntar para nós qual era o sobrenome da tua família mesmo? Ah, tu fez esse curso, tu tinha mestrado, tu tinha doutorado, tu morava lá naquele bairro. Será que isso importa? Isso vai ser importante? O que será que vai ser perguntado para nós no dia que a gente deixar a nossa vestimenta, né? Deixar o nosso corpo carnal? Do que nós vamos ter que prestar contas? Luiz? Tem uma mensagem da rainha de França no Evangelho sobre isso, né? Exatamente. Ela era rainha entre os homens
e imaginava que ao desencarnar seria rainha também. E aí ela vê lá no outro plano, né, no plano espiritual, aqueles que eram mais humildes no reino, em grau superior a ela. Exatamente isso que o Luiz nos traz, né? Ela era rainha e acreditava que ao desencarnar continuaria. E lá, se eu não me engano, a mensagem diz que ela precisava pedir ajuda para alguém que era de uma condição, de uma classe muito inferior a ela. E na entrada ela fala que não perguntam por títulos, perguntam quantas lágrimas tu fez secar. O bem que tu fez, né? O que vai ser, o que a gente vai ter que dar conta? O bem que nós fizemos ao nosso semelhante ou deixamos de fazer, né? Bom, já que não temos mais contribuições. Eu penso também que o bem que eu faço ao outro, mas principalmente o bem que eu fiz a eu mesma em relação aos propósitos que eu me fiz antes de reencarnar. Exatamente. Porque eu acho assim que às vezes a gente tem que pensar muito na nossa condição espiritual. O que eu estou fazendo para mudar a minha condição, né? No hoje e para o futuro, né? Então eu acho que isso aí também é importante a gente pensar. Isso que a Maria Lúcia disse, né? Gente, para nós encerrarmos, ninguém de nós que está aqui, ninguém reencarnou para fazer turismo. Ninguém veio passear aqui na Terra, vou dar uma passeada lá na Terra, vou ficar lá 70, 80 anos passeando. Não. Todos nós reencarnamos aqui com um propósito. Todos nós temos um propósito de vida, né? E nós estamos atendendo a esse propósito que muitas vezes foi escolhido por nós, né? Será que nós estamos? Então, é essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Quem tiver interesse em aprofundar esta questão, então, né, capítulo 7, item 11 do Evangelho sobre o Espiritismo, o orgulho e a humildade. Muito obrigada a todos vocês que contribuíram aqui na plataforma do Facebook. Muito obrigada a todas as contribuições que trouxeram aqui na nossa sede. Lembrando, né, que são opiniões pessoais e que são válidas. Todas as opiniões e todos os questionamentos são válidos, né? Não tem esse é certo ou esse não é certo. Muito obrigada e uma boa noite a todos vocês. Desculpa, gente, vou passar a palavra ao Luiz, que vai nos conduzir agora na nossa irradiação e na prece final. Boa noite. Agradecemos a Jane por nos conduzir na exposição de hoje, nas reflexões que ela nos proporcionou e que possamos, ao sair daqui, colocar, né, essas reflexões para ver se nós temos alguma coisa de orgulho em nosso íntimo. Vamos então para a nossa prece de irradiação. Recomendamos a todos, neste momento, que mentalizem todos aqueles nossos irmãos que passam por grandes provações, aqueles que saíram da vida pelo suicídio, e rogar aos nossos benfeitores, trabalhadores desta casa, que se dedica a esses irmãos nossos suicidas. Temos aqui trabalhos onde produzimos tudo o que é preciso de fluidos, de energias, para as assistências daqueles nossos irmãos que, levados por desequilíbrios, por imperfeições que apareceram nas suas trajetórias evolutivas, saíram da vida pelo suicídio, alguns suicidas conscientes, outros suicidas inconscientes, e neste momento necessitados muito da assistência de energias curadoras, tonificadoras, balsamizantes, revigorantes, deixando-os receptivos às assistências que precisam receber, mas muitas das vezes não conseguem ver aqueles benfeitores que se aproximam para ajudá-los
com a mente ocupada em desequilíbrio, precisando a ajuda desses nossos queridos irmãos. Também temos os familiares desses irmãos suicidas, necessitados também de ajuda, sofrendo pelo ato e o impensado desses nossos queridos irmãos, criando, então, também dificuldade para aqueles que já estão na pátria espiritual. Que possam receber esses lares desses nossos irmãos, a assistência destes fluidos e dessas energias, contagiando a atmosfera desses ambientes domésticos e fortalecendo os familiares para poderem seguir nas suas jornadas evolutivas. Cuida, então, querido Mestre, de todos esses nossos irmãos que estão nessa caminhada e que saíram da vida pelo suicídio. Vamos, então, finalizar essa assistência de irradiação e vamos, então, passar para o passe. Pedimos aos nossos passistas que se posicionem, aos internautas aqui presentes, que coloquem as águas próximos para que possam esses benfeitores que vão produzir esse passe espiritual, magnetizarem as águas e também fazerem a asepsia desses ambientes domésticos, rogar a ajuda para que recebamos aqui a assistência de energias que vão nos ajudar a superar os obstáculos que elegemos nessas nossas caminhadas evolutivas neste mundo material, principalmente de virtudes, da humildade, da simplicidade, da pureza de coração, da inteligência, da afabilidade, da doçura, da indulgência, da abnegação, do devotamento, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Que estes fluidos possam tocar cada molécula de célula dos nossos corpos inteligentes, fluídicos e físicos, nos ajudando, então, a usar a razão, o entendimento, para como superar esses obstáculos em família, nos nossos cotidianos, no trabalho de um modo geral. Assim, agradecidos, querido Mestre Jesus, finalizamos a nossa atividade de hoje. Queremos fazer o convite a todos aqueles nossos assistidos dessa casa, participantes de todos os grupos, para o encontro amanhã pelas 9 horas sobre o momento de oração. Até mais, tenham todos um bom fim de semana.